Então vamos lá. Então vamos falar agora sobre estequiometria. Nosso primeiro tópico da aula de hoje, né, é reagente em excesso e limitante. Então vejam bem, por definição, o que é um reagente em excesso e o que é um reagente limitante? O reagente em excesso é quando uma substância está em maior quantidade do que o necessário para reagir. Ela não será consumida totalmente, resultando em uma sobra, um excesso. Ou seja, quando a gente vai fazer uma reação, ou se a gente, vamos pensar aí num exemplo do dia a dia, vou fazer um bolo. Se eu compro uma bandeja de ovos, eu não vou usar a bandeja inteira, né? Eu posso usar, sei lá, tinha meio quilo de farinha em casa, então usei o meio quilo de farinha, usei a quantidade de leite que eu tinha, de manteiga, mas eu não usei uma bandeja de ovos inteira. Então significa dizer que o ovo ele sobrou, portanto o ovo ele está em excesso, ok? E o reagente limitante em uma reação na qual apenas um dos reagentes está em menor quantidade, este reagente será consumido totalmente primeiro que os outros. Logo, ele irá encerrar o prosseguimento da reação, ou seja, ele limita a reação. Então, voltando para aquele mesmo exemplo que a gente deu lá do bolo. Se eu estou fazendo o meu bolo, né, eu tenho muita farinha, tenho muita manteiga, tenho muito ovo, mas eu tenho pouco leite. Então significa dizer que mesmo eu tendo vários reagentes em grande quantidade, aquele que tiver em menor quantidade, no caso o leite, ele vai limitar a quantidade de bolo que eu posso fazer. Porque não é possível fazer o bolo sem o leite. Então, se o meu leite acaba primeiro, eu ali tenho que parar de fazer o bolo, né? Então, recapitulando, quem é o reagente em excesso? É aquele que vai sobrar, ele está em uma quantidade maior do que a necessária para reagir. Quem é o reagente limitante? É aquele que acaba primeiro. Ele acabando primeiro, a reação não tem mais como prosseguir. Portanto, a reação para de acontecer. Então, naquele exemplo que nós demos lá na aula passada, do limão, então a gente tem a seguinte reação. Eram 5 limões, a gente estava colocando esses 5 limões em 1 litro de água, meia xícara de açúcar, e eu iria formar 1 litro de limonada. Então, qual é a nossa receita? 5 limões para 1 litro de água, meia xícara de açúcar, forma 1 litro de limonada. Então, se uma pessoa quer fazer essa limonada, mas ela só dispõe de 4 limões, então veja, o que é que ela dispõe para fazer essa limonada? 4 limões, 1 litro de água, meia xícara de açúcar, né? E aí ela vai usar esses ingredientes para fazer a limonada. Então, como é que essa limonada pode ser feita para que ela siga a receita? Se eu vou seguir a receita, eu não posso utilizar 1 litro de água totalmente, já que eu não tenho 4 limões. Então, usando aquela relação de proporção, lembra que a gente viu que se eu quero alterar a quantidade de limonada a ser feita, eu posso alterar, mas eu não posso alterar a proporção. Então, olha lá, se eu utilizar 4 limões, para que eu mantenha a proporção, eu tenho que usar 0,8 litros de água e 0,4 xícaras de açúcar. Então, quem é que vai sobrar? O limão não vai sobrar nada, porque eu vou usar os 4. Mas a água eu tenho 1 litro. Se eu só vou utilizar 0,8 litros, quer dizer que vai sobrar 0,2 litros de água. O açúcar, eu tinha 0,5 xícaras de açúcar, meia xícara. Mas aí eu só vou usar 0,4. Então vai sobrar 0,1. Portanto, o limão ele foi gasto totalmente, ele limitou a minha limonada, né? Eu só pude fazer essa quantidade de limonada por conta dessa quantidade de limão. A água, eu tinha mais do que o necessário, então a água sobrou. E o açúcar, eu também tinha mais do que o necessário, então o açúcar sobrou. Então o açúcar e a água, eles são os reagentes em excesso. Vale lembrar que essa questão do excesso e do limitante, elas só são válidas para os reagentes, já que o produto ele é sempre feito a partir da quantidade de reagentes que vão de fato reagir, não da quantidade de reagente que eu tenho.
certo? É a quantidade que vai, de fato, reagir. Ficou claro para vocês o que é o reagente limitante e excesso? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém habilita aí o microfone e me dá um feedback, por favor? Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Coloquei agora que a gente já entendeu o conceito, a gente tem dois exemplos a serem resolvidos, né? Se não der tempo, pelo menos a gente faz um, certo? Mas o ideal seria fazer os dois. Vamos lá. Qual é o primeiro exemplo? Opa. Exemplo 1 já foi, né? A gente já fez isso aqui. Tem mais duas questões. Então, o exemplo 2 é o seguinte, ó, já é uma aplicação direta numa questão como se fosse um exercício. Em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico, o H2SO4, e 40 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, veja, como ele colocou aí, ó, são colocados para reagir, então, se eu vou colocar essas duas substâncias para reagir, quer dizer que elas são nossos reagentes, certo? Então, é o que vai ter antes da seta. Observe aí na reação que justamente o H2SO4 e o NaOH estão antes da seta, porque eles são reagentes. Então, diz o seguinte agora, depois da reação. Após a reação se completar, permanecerão sem reagir o quê? Ou seja, o que é que ele quer saber? Quanto é que vai sobrar desses reagentes, certo? Então eu tenho que dizer, né, a questão quer saber, vai sobrar H2SO4? Vai sobrar NaOH? Vai sobrar os dois? Né? É isso que ela quer saber, quanto é que vai sobrar? Ou seja, ela quer que você diga quem é o reagente em excesso, porque vocês vão lembrar, quem é em excesso sempre sobra, tem demais. Quem é limitante é gasto totalmente. Então vamos lá, como é que eu posso resolver essa questão? Na mesma forma como nós já resolvíamos as outras, certo? Aquelas outras questões lá de cálculos estequiométricos. Então, qual é o primeiro passo? Nós vamos balancear a equação. Ok, balanceei. O que é que eu faço agora? Identificar as substâncias que eu vou relacionar e vou converter seus coeficientes para as unidades dadas na questão. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente já tinha feito até então, certo? Agora vem o terceiro passo. Antes de eu resolver a regra de 3, na verdade, a regra de 3, normalmente, ela já vem até os valores prontos. Eu não tenho nem o que resolver de regra de 3. Eu tenho que analisar, fazer uma análise de proporção com os valores dados no enunciado da questão, para descobrir quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Aí uma dica para a gente fazer essa análise, a gente vai montar como se fosse uma regra de 3. Mas lembrando que eu já vou ter os valores, não vai ter um X aí para mim encontrar, certo? Eu já tenho todos os valores, então eu não teria o X para encontrar. Vamos ver na prática como é que a gente faz isso. Como eu não tenho ela resolvida aqui, eu vou colocar no quadro para a gente fazer. Então, deixa eu só pegar a equação e aí a gente volta aqui para o quadro para a gente fazer. Gente, enquanto eu apago aqui, vocês têm alguma live agora de 3 horas? Como é que vocês estão? Pronto. Então, eu vou só finalizar essa questão aqui e aí a gente encerra. Bem rapidinho. Ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio. H2SO4 mais NaOH vai produzir Na2SO4 mais água.
Pronto, vamos lá, bem rapidinho. Então, nós temos nossa equação montada aqui no quadro. Qual é o primeiro passo? Balancear. Como a gente já está, né, supondo que a gente já está sabendo balancear, então eu vou fazer o balanceamento bem rápido aqui. Ó. 2Na, coloco 2 aqui. Balanceei o Na. O S só tem 1. S aqui também só precisa de 1. Portanto, 1 aqui e o coeficiente é 1. E por último, H, eu tenho 2 aqui, com mais 2 aqui, 4. Como aqui eu tenho 2, então eu vou precisar de 2 moléculas dessas. Equação balanceada. O que foi falado aí na nossa questão? Foi falado que eu tinha... Então, vamos lá, com calma. O que é que isso aqui me diz? Que eu tenho 1 mol desse, reage com 2 mols desses, para formar 1 mol desse e 2 mols desse. Aí o que é que eu posso observar? A questão, ela disse a vocês que você tem 40 gramas desse e você tem 40 gramas desse. E aí eu quero saber quem é o reagente em excesso. Como é que eu vou fazer para descobrir quem é esse reagente em excesso? Vamos lá. Se aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2 mols. O que é que eu preciso fazer? Transformar esse 1 mol, já que aqui é gramas, massa, eu transformo em massa. Então, se a gente calcular a massa molar, como a gente já fez na outra questão do ácido sulfúrico, ela é 98 gramas. Do NaOH, se a gente fizer a massa molar ali, calculado ali ao lado, nós vamos achar que ela é 40 gramas. Como aqui eu tenho 2 mols, então eu vou ter 2 vezes 40, que vai me dar um total de 80 gramas. E aí fica fácil da gente observar o seguinte. Há duas maneiras de eu resolver isso aqui. A primeira maneira é se você pensar o seguinte. Bom, como eu não sei, ó, eu tenho esse está para esse está para esse. Então, observe que eu já tenho todos os valores. Eu não tenho como colocar um x. Então, como é que você coloca um x? Apague um desses valores aqui de baixo, você escolhe. Vamos apagar, por exemplo, esse. Se eu apagar esse valor aqui, chamar ele de x, eu posso, então, resolver minha regra de 3. Então, esse vezes esse vezes esse. Fazendo a continha aqui bem rapidinho, vou só montar. 98x é igual a 40 vezes 80. Então, 98x vai ser igual a 32, 2 zeros. Resolvendo aqui, x vai ser igual, se a gente passar dividindo, melhor, colocar aqui 300 dividido por 98, x vai ser igual a 30, acho que é 32,6 gramas, se não me falha a memória, certo? Então vejam, o que é que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir que a quantidade dessa substância aqui que eu deveria formar era 32,6 gramas. Só que quando eu olho na questão, a questão aqui, ela diz que nessa quantidade aqui, eu tenho 40 gramas. Então, se eu tenho 40 gramas, mas eu fazendo 32,6, certinho. Se eu tenho 40 gramas, né, que a questão me deu, mas quando eu faço a continha aqui, eu vi que se eu usar 40 desse, eu só preciso de 32,6, então significa dizer que esse aqui eu tenho mais do que eu preciso. Logo, ele é meu reagente em excesso. E ele sendo meu reagente em excesso, o que é que a questão pergunta? Quanto é que está sobrando? Quanto é que vai sobrar? Ora, se eu tenho 40 gramas, mas eu só vou consumir, eu só vou gastar aqui 32,6, só eu subtrair. Então, fazendo 40 menos 32,6, nós vamos chegar a um resultado de 7,4 gramas. Então, essa quantidade aqui é a quantidade desse reagente, do NaOH, que vai sobrar. Certo?
Vamos lá para liberar vocês. E aí, como é que ficou a compreensão? Me dê um feedback. Compreendeu, Ana? Dá para entender? Deu para entender? Ótimo. Muito bom. Então vejam, eu vou colocar, como vocês têm live agora, eu vou gravar certa resolução do outro, certo? Tem mais um exercício, mas com todos os segundos. Ah, então se é com todos os segundos, tá ótimo. Então a gente tem tempo, dá para fazer, certo? Então vamos lá. Vamos então agora ter calma, respirar, né? Eu também vou respirar agora para a gente entender com calma, certo? Com bastante calma. Então vamos lá. Qual é uma forma de resolver? Precisa, pressa não. Ok, muito obrigado. Valeu, Jennifer. Jennifer, acho que foi a Alicia. Vamos lá. O que é que a gente precisa então fazer? Mesma coisa como a gente já fez anteriormente. A única diferença é que quando eu pegar os valores, Alana, muito bem, Alana. A única diferença que a gente vai ter é que quando eu chegar aqui na hora de montar, eu não vou ter alguma coisa faltando. Eu vou ter os dois valores. Tudo bem? Então, se eu tenho os dois valores, como é que eu faço para encontrar alguma coisa? Eu vou adotar que um deles vai ser x. Então, eu peguei aqui e adotei que esse aqui vai ser x. Você escolhe, certo? Tanto faz. Você que escolhe. Adotando que esse aqui é x, então eu vou calcular da mesma maneira como a gente já fez anteriormente, como a gente fazia nos cálculos estequiométricos. Então, quando eu descobrir o valor, aí eu vou comparar. O valor que eu achei, ele é maior que esse, é igual ou é menor? A Ana está gostando da aula aí, né, Ana? Muito bem, vou caprichar nos exercícios para você. Vamos lá. Então, só eu comparar o valor calculado com o valor que a questão deu. E aí você compara. Se o valor calculado, se ele for igual, então significa dizer que sua reação, tanto esse vai ser gasto todo, quanto esse vai ser gasto todo. Certo? Porque deu igual. Se a quantidade que eu calculei, se ela for menor do que a que eu tenho, então significa dizer que eu tenho mais reagente do que eu preciso. Portanto, eu vou gastar esse todo. Quando eu gastar esse todo, eu só gasto essa quantidade, 32,6. Então, como eu tinha 40, vai sobrar. E se for o contrário? Digamos que você fez o cálculozinho aqui e achou um valor de 42 gramas. Então, significa dizer, você, para gastar as 40 desse aqui, você precisaria de 42 do outro. Só que eu não tenho 42, eu só tenho 40. Então, nesse caso, esse aqui estaria em menor quantidade do que o necessário. Então, ele seria o reagente limitante, porque ele está em menor quantidade. É aquele que vai acabar primeiro. Certo? Outra maneira, para quem tem facilidade em matemática, certo? Para quem gosta mais dessa parte de lógica, de observar, é a gente olhar aquela relação de proporção. Observe o seguinte: se eu tiver 40 desse, aliás, se eu tenho 80, 80 para 40, vocês conseguem perceber que 80 aqui, 40 aqui. Se 40 é a metade de 80, o valor que eu vou precisar aqui embaixo, ele deve ser a metade do que eu tiver aqui em cima. Então, significa dizer que esse aqui, ó, qual é a metade de 98? É 45, 48. Então, para eu gastar esses 40 todo, eu ia precisar de 48 desse aqui. Só que eu não tenho 48, só tenho 40. Portanto, esse aqui vai acabar primeiro, é o limitante. E esse aqui, como não é o que acaba primeiro, é o que está em excesso. Certo? Então, essa lógica aí, ela serve muito bem, essa questão de proporção, para quem gosta mais aí de matemática, de lógica, essas relações, você consegue resolver a questão sem necessariamente fazer o cálculo. Ok? A Ana está chorando aí.
Vamos lá. Dúvidas nessa questão ou podemos fazer a próxima? Pode prosseguir? Ótimo, Ana Clara. Pode? Ótimo. Então vamos lá. Vou compartilhar novamente com vocês a tela para a gente fazer a leitura da questão. Né, Ana? Deixa de chorar aí, Ana. Não, opa. Pois é, deu um erro aí nas tecnologias aqui. Mas nada que impeça a gente de continuar com a aula. Vamos lá. Próxima questão, o exemplo 3, certo? É basicamente a mesma coisa do que nós já fizemos nesse anterior. Então, vamos ler o enunciado da questão. A gente já sabe que tem que balancear, a primeira coisa, mas vamos ler para a gente entender quem eu vou relacionar com quem. Olha lá. A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Opa, coisa boa. A própria questão já falou que essa reação está balanceada. Então, melhor ainda, porque eu não preciso balancear. Ótimo. Aí diz o seguinte, ó, se 112 gramas de óxido de cálcio, então quem é o óxido de cálcio? É o CaO. E 224 gramas de cloreto de amônia, que é o NH4Cl, forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida, que é a amônia, NH3, será mais próxima de. Então vamos desbugar aí esse enunciado. Vamos ler com bastante calma para a gente entender. Ó, se 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônia forem misturados. Ou seja, se eu vou misturar essas duas coisas, significa dizer que essas duas coisas são meus reagentes. É o que eu vou colocar para reagir. Olha lá. Se eu vou fazer minha limonada, eu preciso misturar açúcar, a água, o limão. Então, eles são nossos ingredientes, nossos reagentes. Ok, isso aí eu observo na nossa equação. Veja lá, na equação antes da seta. CaO, o óxido de cálcio, mais 2NH4Cl, que é o cloreto de amônia. Então, quando eles reagirem, forem misturados, então a quantidade máxima, ó, quanto vai ser o máximo em gramas de amônia formada, né? De amônia produzida. Quem é amônia? É o NH3. Então, vejam que vocês vão relacionar os dois reagentes dados com esse produto que vai ser formado, NH3. Então, vou colocar aqui a equação no quadro. Outra coisa importante. Veja que aí abaixo do enunciado ele colocou assim, ó, dados, massas molares. E aí ele deu quanto vale a massa molar de cada uma dessas substâncias. Melhor ainda, vocês não precisam calcular. Então vamos lá. Colocar a equação no quadro, né? A equação já está balanceada, e aí a gente só monta as informações que foram dadas no enunciado. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, escrevendo nossa reação. CaO mais NH4Cl. Isso aqui vai produzir 2. Depois eu coloco os coeficientes destacam em outra cor. NH3 mais água,
H2O mais cloreto de cálcio, CaCl2. Quem são os coeficientes já dados aí na equação? 1 oculto, 2, 1 e 1. O que é que esses coeficientes nos diz? Melhor, vamos lembrar lá do nosso enunciado. Ele dizia assim, ó, quando 112 gramas desse aqui, vamos até colocar 112 gramas, reagir com 224 gramas desse aqui, quantas gramas da amônia, NH3, ou seja, dessa aqui, eu vou conseguir formar? Tudo bem? Então, esse com esse para formar esse. O que é que a gente precisa fazer? Como tudo está em grama, a gente precisa transformar essas quantidades de mol em gramas. Então, nós vamos lembrar que aqui ó, é 1 mol, aqui é 2 mols, aqui 2 mols. Pronto. Então, para que eu possa relacionar, eu preciso transformar tudo aqui em gramas. Só que o próprio enunciado da questão ele já fez isso. Ó, ele disse aí que o CaO ele é 56 gramas. Então, 56 é a massa para 1 mol. Então, como eu só tenho 1 mol, 56 gramas. 2 mols, então é 2 vezes. Quanto é a massa desse NH4Cl? Na questão, ele diz que a massa molar é 53 gramas. Então, é 2 vezes 53, que me dá um resultado de 106 gramas. Então, esse aqui também esqueço. E lá, a amônia ela pesa 17 gramas. Só que como eu tenho 2 mols de amônia, então vai ser 2 vezes 17, que me dá um total de 34 gramas. Então, esse aqui também eu esqueço. Tudo bem? Aí agora é a hora que a gente precisa prestar muita atenção nessa questão, porque eu tenho 2 reagentes e eu quero achar um produto. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Lembra que a gente viu que vai ter um reagente que vai estar em excesso e vai ter reagente que vai ser limitante. Então, a gente precisa pensar o seguinte. Para formar essa amônia, eu vou gastar todas essas 112 gramas e eu vou gastar todo esses 124 gramas. Se a reação gastar essas duas quantidades, eu digo que essa foi uma reação de 100%. Uma reação com 100% de eficiência. Mas pode ser que não seja. Então, como é que eu faço? Eu preciso descobrir se algum desses reagentes é reagente limitante. Certo? Então, como é que eu faço para descobrir se algum reagente é limitante? Eu escolho um deles e troco ele por X. A mesma coisa que a gente fez lá no outro. Certo? Então, vamos escolher aqui, por exemplo, só para seguir a mesma ordem. Vamos escolher esse aqui. Ó, o primeiro eu deixo, vamos trocar o segundo. Vamos chamar o segundo de X. Certo? E aí depois a gente compara se o valor que eu calcular, se ele vai ser igual, menor ou maior. Então, vamos chamar ele de X. Então, vamos esquecer aqui. Vou trocar. Vou colocar aqui como sendo X gramas. E vou colocar ele aqui só para mim não esquecer que ele é 224. Pronto. Vamos lá. Então, nossa regra de 3 fica assim, ó. 56 vezes X. Melhor, para não ficar tão confuso aqui, vou passar a limpa aqui abaixo. Ó, tenho 56 sobre 112. 56 sobre 112. Do outro lado eu tenho 106 e aqui x. Pronto. Vamos lá. Meio pelos extremos. 56 vezes x é 56x.
Isso aqui tem que ser igual a 112 vezes 106. Pronto. Então, resolvendo agora a continha, nós podemos dizer o seguinte, ó. 56x é igual a 112 vezes 106 vai dar 11.872. 11.872. Se eu quero quem é x, quem está com x passa dividindo. X vai ser igual a 11.872 dividido por 56. Portanto, x vai ser igual a 212. Então, nós achamos que x é 212. Então, ó, quando eu utilizar 112 gramas desse, eu vou precisar desse aqui, 212. Como a questão me deu 224, significa dizer que esse aqui tem a mais do que precisa. Logo, se eu tenho a mais do que precisa, esse aqui é meu reagente em excesso e esse aqui é meu reagente limitante. Então, quem é mais importante para a reação? É o que está em excesso ou o que está limitando? É quem estiver limitando. Porque lembra do conceito? O reagente limitante ele acaba primeiro. Então, quando ele acaba, a reação para de acontecer. Certo? Então, quem vai ser importante, vamos até colocar o seguinte, ó. Esse aqui é o limitante. E esse aqui foi o reagente em excesso. Então, ó, quem me interessa é o limitante, porque o limitante, quando ele acabar, mesmo que eu tenha ainda desse, a reação para de acontecer. Eu não tenho mais desse para que a reação aconteça. Então, agora que eu já sei que esse aqui é quem limita a reação, aí agora, usando esses valores, eu posso descobrir o que a questão me pede, que é a quantidade de amônia, certo? Como a gente aqui está sem espaço, eu vou apagar essa parte aqui, que eu acho que dá para a gente fazer agora as contas. Vamos lá. Pronto. Então, o que é que eu posso relacionar agora? Eu posso relacionar esse, que é o limitante, com a amônia. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Quando eu tiver 56 gramas desse, eu vou formar quanto da amônia? 34. Então, eu posso colocar que 56 gramas está para 34. Quando eu tiver 112, ó, que é o limite, aqui eu vou ter x, que é o que a questão está pedindo para vocês. Aí aqui só é resolver meio pelos extremos, regrinha de 3 novamente, 56x vai ser igual a 112 vezes 34. Então, 56x é igual, resolvendo isso aí, vocês vão achar um valor de 3.808. E agora, 3.808. Quem está com x passa dividindo. Nós vamos achar um resultado de 68 gramas. Então, essa aqui é a quantidade de amônia que eu vou conseguir formar. Só para a gente fechar, e aí eu abro para vocês fazerem perguntas e tirarem as dúvidas, observe o seguinte. Outra maneira que eu poderia resolver essa parte aqui sem fazer contas, né? É bom que a gente tenha essas sacadas. Vocês conseguem perceber que 112 é o dobro de 56?
Então, se aqui eu tenho o dobro do que eu tenho em cima, x deve ser o dobro de 34. Quem é o dobro de 34? 68. Tudo bem? Bom, me digam aí se vocês